De depressão hoje com o Dr. Carlos Alberto Soares, que é médico psiquiatra, e a gente ia conversar a conversa aqui com o Dr. Carlos Alberto justamente perguntando, doutor, como é que a pessoa que está em casa nesse momento pode se identificar com os sintomas da depressão? Quando é que eu posso perceber que eu estou tendo algum sintoma que está relacionado à depressão? A depressão, de um modo geral, a depressão mais leve, porque ela tem uma classificação, depressão leve, moderada e grave. As depressões leves geralmente passam desapercebidas, até porque as pessoas imaginam que estão com alguma doença no corpo, no seu organismo, devido aos sintomas que ela aparentam no seu estado físico, como astenia, falta de coragem, falta de ânimo, perda da vontade de realizar aquelas coisas prazerosas do dia a dia, irritabilidade fácil, às vezes uma tristeza leve, vontade de chorar que não se expressa em choro. Então essa sintomatologia... Isso tudo é sintoma de uma depressão ainda na forma leve? Ainda na forma leve, né? Porque na forma pesada, o indivíduo chega, esse comprometimento se intensifica a tal ponto que a pessoa restringe as suas atividades, começa a se isolar em casa, no seu quarto, a ficar totalmente desanimada, perde o gosto pela vida, não sai de casa, fica deitada no leito e sem perspectiva de vida. Isso faz com que ela comece a pensar que a vida não faz mais sentido e a ter ideias suicidas, que é o principal problema da depressão. Esse é o principal problema médico e de saúde pública da depressão, são as tentativas de suicídio que a cada dia se avolumam mais no Piauí, no Brasil e no mundo. Agora, doutor Carlos, é uma doença que tem tratamento. E hoje a indústria farmacêutica, a medicina, enfim, evoluiu a ponto de realmente, aos primeiros sintomas, se iniciar um tratamento que seja eficaz e que possa levar o paciente a ter essa reação, né? Na realidade, a depressão hoje é uma depressão que é facilmente diagnosticada, não só pelos médicos psiquiatras, mas também por alguns clínicos. Tanto é que os médicos clínicos recebem uma demanda muito grande de pacientes portadores de depressão. Muitos deles iniciam um tratamento, né, prescrevendo, evidentemente, medicamentos antidepressivos, né, principalmente os antidepressivos modernos, que estão no mercado, e existe um número ilimitado de antidepressivos, associado a um tratamento psicoterápico. Geralmente essas pessoas precisam de uma psicoterapia para trabalhar ou elaborar suas dificuldades, aqueles fatores, aquelas causas, aqueles problemas de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem íntima, que propiciaram ou que levaram a pessoa a entrar num quadro depressivo. Bom, inclusive a Maria pergunta, o que leva à depressão? Existe uma faixa etária onde a depressão se manifesta com mais frequência? Não, a depressão ela é mais frequente nas mulheres, principalmente na faixa etária entre 30 e 40 anos, principalmente a depressão do transtorno afetivo bipolar, que é uma depressão que não tem uma causa relacionada a fatores emocionais externos, mas é uma depressão de caráter hereditário, familiar, endógena. Ela passa geralmente de familiar para familiar, mas é uma faixa, a faixa etária de 30 a 40 anos, mais no sexo feminino, é a faixa de maior incidência da depressão, principalmente a depressão do transtorno afetivo bipolar. O Marconi pergunta, por trás de uma pessoa aparentemente normal, sorridente, pode existir uma pessoa depressiva? Pode. Muitas pessoas, muitos familiares até se surpreendem quando percebem que um familiar seu, por exemplo, se suicidou, dizendo assim, mas eu não percebia nada no aspecto facial dele, no humor dele, era uma pessoa normal, porque muitas pessoas nas depressões leves, eles tentam, no ambiente externo, mascarar esse aspecto depressivo, mascarar sua tristeza, mascarar sua insatisfação, e ela convive sofrendo aquilo individualmente, consegue ocultar até da família. Então muitas pessoas não aparentam, não externalizam o seu humor depressivo, e isso evidentemente é perigoso, porque essas pessoas são em potencial pessoas que podem a qualquer momento tentar
pôr fim à sua vida, o que é drástico. Bom, inclusive a gente já com isso responde aqui a pergunta do Antônio Carlos, né, se existem tendências suicidas em pessoas que são aparentemente normais, né, tá aí o que o doutor Carlos explica para a gente. Só para a gente terminar, doutor Carlos, os tratamentos colocados à disposição hoje são tratamentos eficientes e a pessoa pode ser convencida pela família a fazer esse tratamento, ou ela tem que querer também fazer esse tratamento? Como é que é quando se decide pelo início do tratamento? O ideal é que a pessoa tenha essa consciência e seja levada a um profissional qualificado. Geralmente hoje se faz um tratamento multiprofissional, não é só o psiquiatra, mas outros profissionais também, os psicólogos também são, às vezes precisa de um assistente social, porque para intervir nos problemas de ordem familiar, nos conflitos familiares, às vezes é no trabalho, o psicólogo que trabalha na organização também precisa ajudar essa pessoa. Então hoje é uma equipe muito profissional que trabalha com o objetivo de recuperar esse paciente, principalmente com o advento dos novos antidepressivos, que são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. A serotonina é o principal neurotransmissor envolvido na depressão. E como nós havíamos comentado hoje, algumas pessoas utilizam muito alimentos, por exemplo, chocolate, para elevar um pouco o seu estado de ânimo, que realmente o chocolate é um produto que estimula um pouco o estado de humor. Mas, de modo geral, uma alimentação saudável, à base de frutas e hortaliças, é um bom caminho para que ele possa se prevenir de algumas doenças, principalmente algumas doenças do corpo e da mente. Não, e fechando então, que a gente falou no começo do programa, né, sobre a questão dos alimentos que podem te ajudar a mudar de humor, a tentar te tratar um pouco sobre esse quadro de depressão. Alguns telefonemas que chegaram agora, a gente não... Depois você liga para o 31 17 50, a gente passa o telefone do Dr. Carlos para você, se você quiser conversar com ele. Muito obrigada pela presença aqui, Dr. Carlos Alberto Soares, que é médico psiquiatra, hoje falando sobre depressão aqui no nosso quadro de saúde. Bom dia para o senhor, Dr. Carlos. Bom dia, obrigado.